Rogério já falou de maneira tão maravilhosa hoje de manhã sobre esse batismo, o que significa isso. Batizados em um corpo. Mas 1 Coríntios 12, 13. 12, capítulo, verso 13. Continua assim. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então agora me permito usar uma outra metáfora para nos ajudar a entender o que aconteceu conosco. Quando o Espírito Santo veio habitar em nós, em um Espírito, nós fomos introduzidos em o corpo de Cristo. Essa é a primeira verdade. Digamos, o nosso corpo está na piscina. Vamos pensar assim, num tanque. Nós entramos no tanque. Essa analogia é muito boa. Em um Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, o corpo de Cristo. Mas isso não é suficiente. Não é suficiente que nós sejamos batizados em um Espírito para dentro de um corpo. Há necessidade de algo adicional. O quê? Aquela água que está ao redor de nós, nos envolvendo. Batizados em um Espírito para dentro de um corpo. O Espírito é a água, por fora. Graças ao Senhor. Somos batizados pelo Espírito em um corpo. Mas ainda falta algo. O que falta? E a todos nós foi dado beber de um Espírito. Então agora a água também precisa estar dentro de nós. E o que significa a água estar dentro de nós? Andai no Espírito. E jamais satisfareis a concupiscência da carne. O que significa a água estar dentro de nós? Efésios 5:18. Enchei-vos do Espírito. Nós já fomos unidos com Cristo pelo Espírito. Nós já fomos, podemos dizer, imersos no Espírito. Porque é pelo Espírito que nós somos introduzidos no corpo de Cristo. Mas é necessário que essa água também esteja dentro de nós. Então essa é a nossa resposta. Por isso o Salmo 116, versos 13 e 14, diz assim. Que darei, veja como o verso começa. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Que darei? Sabe qual é a resposta do salmista? Tomarei. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Você viu o que ele viu? Irmão, o Senhor nos providenciou todos esses benefícios na pessoa de Cristo, que estão disponíveis no Espírito Santo. Que daremos ao Senhor por todos esses benefícios? Qual é a nossa responsabilidade? Nós não temos nada para dar ao Senhor. Beber. Ele que nos deu. E por isso nós somos irresponsáveis? Não. Então o versículo continua. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Isso é beber de um só Espírito. Compreendeu isso? O Espírito Santo é maravilhoso. Então muitas vezes nós somos cristãos que estamos caminhando num só lado da verdade. Por isso também Paulo em Romanos 8 diz assim, vós não estáis na carne, falando para os romanos, mas estáis no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Mas nesse mesmo capítulo, ele diz assim, nós somos devedores, não a carne, vamos se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Você vê que é possível, então, viver segundo. Vocês ouviram? Se nós vivermos segundo a carne, estamos indo para a morte. Se nós vivermos no Espírito, teremos a vida eterna. A diferença entre o espiritual e o carnal. O título desse vídeo. Esse vídeo é muito explicativo da diferença da vida espiritual e carnal. Eu recomendo ouvi-lo umas 200 vezes. Da carne, não bebendo do Espírito, embora já tenhamos sido introduzidos nessa relação com o Espírito. Compreendeu a diferença? Você na água, mas não a água em você. Enchei-vos do Espírito. A todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, essas coisas são muito importantes de serem consideradas aos pés do Senhor e vistas com clareza. Nós recebemos dupla provisão. Batizados em um Espírito para dentro de um corpo e beber de um só Espírito. Então, irmãos, nós precisamos, concluindo aqui essa parte, falando de maneira bem prática, irmos ao nosso batizador. Esse que já introduziu a sua igreja no Espírito Santo e já derramou o Espírito Santo sobre ele. Nós precisamos ir ao nosso batizador e dizer o quê?
Nós queremos ter uma experiência emocional e ficarmos sondando a temperatura das nossas emoções e gastarmos uma noite de vigília numa expectativa de que algo aconteça conosco? Será que é isso para mim? Não. Queremos. Por quê? Porque tudo já está preparado. Então nós vamos diante da fonte, o batizador com o Espírito Santo. E o que nós falamos para ele? Senhor, pela fé, a tua palavra, eu quero me apropriar de tudo aquilo que o Senhor já providenciou para mim, na pessoa do teu bendito Consolador. Pelo Só se e não espere apropriar. nenhuma sensação diferente Está tudo quando feito. você se apropriar do Senhor. Porque não é questão de sensação, é questão de... E na medida que nós vamos seguindo com o Senhor, então o Senhor estará arando o nosso coração, abrindo espaços cada vez mais amplos, para que essa vida no Espírito seja uma realidade para nós. Ela tem demandas, irmão. Por isso, um processo que surgisse de última hora não teria nenhuma realidade. Porque há demandas nesse assunto do andar no Espírito. Ele não pode encher um vaso cheio. Então, há demanda. Mas se nós nos apropriamos dessa fonte com plena convicção de que o Senhor, Cordeiro de Deus, é também o batizador com o Espírito Santo, ele vai falar conosco a respeito, nos dando um senso mais profundo da sua presença, e imediatamente falando para nós que ele deseja ocupar mais espaços dentro de nós. Porque a questão, na verdade, a questão essencial não é o quanto nós possuímos do Espírito. A questão essencial é o quanto o Espírito possui de nós. Então ele irá entrar nessas demandas conosco, dizendo: olha, você tem reservados castelos para você mesmo, quartos secretos. Irmãos, não há como nós experimentarmos uma vida cheia de Espírito se cada uma das chaves desses pequenos quartinhos não forem colocadas nas mãos daquele que é o Cordeiro batizado. Cada uma dessas chaves. Nós fechamos alguns compartimentos e nós guardamos para o nosso deleite privado. O Senhor conhece cada um desses compartimentos, sabe o que eles significam para nós. Alguns deles são muito sérios, alguns deles significam prostituição espiritual. E nosso Senhor conhece cada um desses ambientes, porque Ele é um Senhor maravilhoso. Quando Ele vem para habitar no nosso ser, Ele é para usar de novo uma metáfora, né? Porque Ele não é hóspede. Nosso Senhor é nosso Senhor, Ele é o proprietário. Mas para usar uma metáfora, nosso Senhor é um hóspede diferente quando Ele vem habitar em nós. Quando você vai receber um hóspede, você prepara a sala de estar. Se está muito frio, você acende a lareira, deixa um ambiente bem gostoso. Quando chegar o seu hóspede, estará tudo confortável, uma sala deliciosa. Mas esse não é nosso Senhor. Quando nosso Senhor vem habitar na nossa vida, Ele quer entrar pela área de serviço e não pela sala de estar. E o primeiro lugar que Ele deseja conhecer nas nossas vidas não é o nosso sofá, é a nossa lata de lixo. Porque espiritualmente falando, assim como humanamente falando, nós somos aquilo que nós comemos. Então o Senhor quer conhecer nosso lixeiro, para que nós tenhamos comunhão com Ele, do que nós estamos nos alimentando. Irmãos, na medida que Ele vai fazendo isso conosco, de maneira tão maravilhosa, porque Ele é tão gentil. Diariamente. Soberano, gentil. Então nós vamos depositando aquelas chaves, tão apreciadas por nós, nas mãos do nosso Senhor. Chave após chave. Sabe como isso é explicado na Bíblia? Efésios 3:14. Está vendo que ele fala os versículos? Oração em Efésios. Ele fala assim: que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo nos vossos corações. Você quer localizar esse versículo, por favor? Abra sua Bíblia. Que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Veja o verso 16. Efésios 3:16. Segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. O homem interior é a maneira de Paulo chamar o nosso espírito. Ele usa essa expressão em 2 Coríntios 4 também. Ainda que o homem exterior se corrompa, o homem interior se renova de dia em dia. Então, de novo, verso 16, parte final. Seu Espírito no homem interior. Então ele está falando da pessoa de quem? Do Espírito Santo no nosso homem interior. Agora olha o verso 17.
E assim, ou então, habite Cristo nos vossos corações. Lembra que nós falamos? Bom, é isso que eu desejo para vocês, isso que eu desejo para mim, porque ser governado pelo Espírito Santo significa todo dia um trabalho de ver os erros que cometemos diariamente, se arrepender do que nós fazemos diariamente, e até de coisas que fizemos no passado, e ao se arrepender, tornar um alívio e deixar o Espírito Santo, então, nos consolar para descobrir outros erros e aí se purificando para a vida eterna, para o reino que está por vir. O reino começa aqui agora, mas o que está por vir é infinitamente maior do que a gente pode viver aqui como filho de Deus. Muito obrigado, eu peço para você compartilhar os nossos vídeos, porque isso aqui é um trabalho para a glória de Deus. Um beijo no coração e amanhã às 10 horas, outra live. Ou talvez tratar do assunto que é oração. Poucas pessoas sabem o que é oração. Até amanhã às 10 horas, então. Tchau, tchau. Obrigado.